Vampiros, lobisomens, zumbis e alienígenas estão entre os monstros mais assustadores vindo do quinto dos infernos. E claro que eu tô falando daqueles clássicos de terror que entram na nossa mente e dão aquele arrepiozinho na nuca quando entramos em um quarto escuro. Mas e quando a comédia se mistura com o terror? O medo vai embora e você para de suar frio e de repente o que era assustador começa a ficar descontraído e divertido. E tá aí uma mistura de temas bem esquisita e sempre bizarra. E é disso que vamos falar hoje. Essa lista tem 7 filmes com um puro tutano do politicamente incorreto, do bizarro e do horror, criados exclusivamente para pessoas com um senso de humor meio duvidoso como eu e você. E quem sabe até o final desse vídeo essa mistura bizonha entre terror e comédia faça mais sentido do que parece. Supondo que o mundo esteja prestes a entrar em colapso, uma praga de zumbis está infectando a sua cidade. O que você faria para sobreviver? Será que conseguiria se manter calmo e pensar em um plano? Todo Mundo Quase Morto foi lançado em 2004 e está entre as melhores comédias de terror com zumbis que existe. E dá aquela cutucada na gente com personagens totalmente alienados, que vivem uma rotina maçante, desinteressante e completamente entediante. Praticamente como se todo mundo já estivesse meio morto. Até que acontece um apocalipse zumbi e todo mundo entra em pânico, procurando armas e lugares para se esconder, enquanto precisam sair da apatia das suas rotinas medíocres para salvar os seus entes queridos. É engraçado pensar como o humor consegue desarmar situações apavorantes e deixar elas mais suportáveis. E se você for um fã de filmes de zumbi, sabe bem o que eu quero dizer. Algumas cenas em algumas histórias dão muita angústia de assistir, como Walking Dead, A Madrugada dos Mortos e A Noite dos Mortos-Vivos. Mas em cenas como essa, onde Shaun e Ed enfrentam zumbis fazendo piadas enquanto jogam discos de vinil neles, eles estão basicamente dizendo: ok, isso é assustador, mas vamos encarar do nosso jeito com algum humor. E de repente rir de algo tenso e assustador faz com que tudo pareça menos ameaçador. Mas talvez um apocalipse zumbi não soe tão preocupante, afinal eles são lentos. E moramos no Brasil, onde as casas têm tantas grades, muros e alarmes que são verdadeiras fortalezas à prova de zumbis. O problema de verdade seria se você descobrisse que aquele seu vizinho esquisitão talvez seja um vampiro. A Hora do Espanto é um dos maiores clássicos de filme de vampiro da história e ganhou uma sequência, e até um remake, embora a versão clássica seja muito melhor. E essa história mistura comédia e terror de um jeito muito doido, com cenas grotescas e apavorantes, que ao mesmo tempo parecem tão absurdas que a gente não sabe se sente medo ou se dá risada. Na história acompanhamos Charlie, um adolescente comum, que descobre que seu novo vizinho, além de ter hábitos noturnos bem peculiares, também gosta de beber sangue humano e se transformar em morcego nas horas vagas, e transformar suas vítimas em vampiros. Ninguém acredita na história de Charlie, exceto um apresentador de TV que se diz caçador de vampiros, e vai ajudar Charlie a enfrentar toda a parada morcegosa que estava acontecendo e tomando conta da vizinhança. Agora imagina se além de vampiros você topasse com um troço desses por aí. Lobisomem é bizarro demais. Você ia achar engraçado ou ia correr de medo? Porque só olhar pra tela da TV é de boa. E eu sei que tem uma galera que vive em umas cidadezinhas mais afastadas de interior que diz já ter visto uns bichos desse por aí. Se você conhece alguma história assim, me fala nos comentários, e já já vamos falar mais sobre lobisomens. Mas agora esquece a possibilidade do seu vizinho ser um vampiro. E imagina o seguinte: e se você fosse um vampiro? Qual a parte da vida moderna, do seu cotidiano, você acha que seria mais difícil? O que Fazemos nas Sombras é uma sátira sobre vampiros tentando viver a nossa vida moderna e puxa mais pro lado da comédia do que do terror, pensando em como seria o cotidiano de um grupo de vampiros vivendo em uma mansão. Tipo uma república bizarra com vampiros ancestrais que lavam louça, passam aspirador e precisam lidar com disputas domésticas do cotidiano. Imagina só ter um colega de quarto que dorme num armário de vassouras. Cara, é muito bizarro. O filme traz referências clássicas aos filmes de vampiro, como o Conde Orlok de Nosferatu, que é tipo o primo polêmico e não autorizado do Drácula que vive no porão da mansão. Esse filme já fez muito sucesso, imagino que você já deva ter cruzado com ele por aí. O que talvez você não saiba é que o filme ganhou até um seriado com o mesmo nome, e ficou ainda melhor que o filme e trouxe pra gente um dos melhores personagens das histórias de vampiros, Colin Robinson. Pensa num cara chato e insuportável, é ele. E com certeza todos nós temos um vampiro Colin Robinson nas nossas vidas. No trabalho, ou na família, ou entre os amigos. O que Fazemos nas Sombras é provavelmente a melhor comédia sobre vampiros que você vai ver, e eu tenho certeza, seja o filme ou seja o seriado. E agora chegou a hora de falarmos mais dos lobisomens. Mas não um filme qualquer de lobisomem, mas um que foi inspirado em um jogo chamado Werewolves Within, que se joga em realidade virtual com aqueles óculos de VR. Se lembra daquele jogo clássico de detetive onde você tem que descobrir quem é o assassino? Pois é na mesma pegada, só que você tem que descobrir quem é o lobisomem que está se escondendo entre as outras
as pessoas. Um Lobo Entre Nós é um filme de 2021 que se passa em uma pequena cidade isolada durante uma grande nevasca, enquanto os moradores precisam descobrir quem entre eles é o lobisomem, que planeja diabolicamente devorar um por um em um grupo cheio de pessoas altamente estranhas e suspeitas. Em quanto tempo de filme será que você conseguiria ter certeza de quem é o lobisomem? O protagonista é o guarda florestal Finn Wheeler, que chega nessa cidade e percebe que vai precisar lidar com as intrigas e segredos dos moradores que estão ali, para descobrir quem é o lobisomem antes que alguém seja acusado injustamente e acabe virando uma vítima. É um bom filme se você gosta de atmosferas de mistério com humor. O próximo filme dessa lista é altamente não recomendado caso você sofra de claurofobia, vulgo medo de palhacitos, a menos que queira fazer algum tipo de terapia de choque. Aí nesse caso o filme pode funcionar muito bem, eu acho. Palhaços Assassinos foi lançado em 1988 e é mais uma dessas misturas estranhas e perturbadoras de terror com comédia, e que pode te dar um choque no cérebro caso você esteja triste e desolado em um sábado à noite. Vindos diretamente dos confins do espaço, era de se esperar que os palhaços alienígenas chegariam em um simples disco voador, mas não, eles têm uma tenda de circo voadora, armas que disparam pipoca e transformam suas vítimas em algodão doce, para então beber o sangue delas de canudinho. E são nessas horas que a gente entende como é importante manter o senso de humor diante de situações assustadoras, para tornar elas mais suportáveis. Porque a menos que você não tenha um medo mortal de palhaços, isso aqui com certeza iria te fazer suar frio. Mas dar risada das armas ridículas e das situações pode ajudar a nossa saúde mental. Palhaços Assassinos se tornou uma pérola dos clássicos filmes de terror, e recentemente até ganhou um jogo bizarro com o mesmo nome, onde você controla humanos ou palhaços assassinos se enfrentando em uma batalha mortal e bem esquisita. E até que parece divertido, o que você acha? E já estamos no penúltimo filme dessa lista e já vimos vampiros que bebem sangue, palhaços bebendo sangue, e para chutar o pau da barraca agora temos uma planta que gosta de beber sangue humano. Com certeza você já deve ter topado com o clássico de 1986, A Pequena Loja de Horrores, um filme que foi inspirado em um musical, que foi inspirado em um filme de baixo orçamento de 1960 que levou apenas 2 dias para ser filmado. A Pequena Loja de Horrores é basicamente uma mistura de terror, comédia e musical, que conta a história de Seymour, um balconista excêntrico e meio atrapalhado de uma floricultura, que descobre uma planta exótica e carnívora vindo diretamente dos confins do espaço cósmico, com a habilidade de cantar e dar tudo o que Seymour deseja na vida, desde que a planta seja alimentada com sangue humano fresco. É uma história bizarra que daria orgulho ao mestre do terror cósmico H.P. Lovecraft. E caso você não saiba, plantas carnívoras realmente existem. E eu não tô falando daquelas que comem pequenos insetos como a Dionaea muscipula, mas sim de plantas carnívoras como as nepenthes, que podem devorar sapos, roedores e até pássaros. Enfim, chegamos ao último filme dessa lista com uma obra-prima da comédia e do terror. Um filme que, apesar de parecer inocente, tem cenas tão impactantes e bizarras que se tornou um dos responsáveis por terem criado o selo PEG-13, que significa que a obra contém alguns materiais que podem ser inadequados para crianças menores de 13 anos e recomenda-se que os pais sejam cautelosos. E eu estou falando dos Gremlins de 1984, que foi tão bom que até ganhou uma sequência tão boa quanto o primeiro filme. Se você quiser ter uma coisinha fofa dessas em casa, basta você seguir 3 regras simples. Nunca deixe os moguais se molharem. Nunca exponha eles à luz do sol, mas principalmente nunca, jamais, alimente os moguais depois da meia-noite. Do contrário, pode se preparar para ter choro e ranger de dentes, porque não tem coisa mais diabólica do que um gremlin. E claro que na história todas as regras são completamente quebradas para a diversão poder começar, e o pequeno subúrbio onde o nosso protagonista mora vira um grande inferno. Apesar do filme ser bem divertido, ele tem algumas cenas de violência bem intensas e bizarras. Mas claro que um pouco de sangue verde torna tudo mais leve e divertido. Agora, se você quiser um plus, depois que você assistir Gremlins, confere esse filme, Shadow in the Cloud. É quase tão surtado quanto os Gremlins, com uma história que começa super tensa e séria, e de repente vira um negócio completamente maluco e surreal, que eu posso te garantir, se você gosta de Gremlins, esse filme vale muito a pena. E os monstrinhos vão estar no seu habitat natural, ou seja, nas asas dos aviões. Que caso você não saiba, o termo Gremlin se originou durante a Segunda Guerra Mundial, para descrever criaturas supostamente imaginárias que causavam problemas mecânicos inexplicáveis nas aeronaves militares. E eu quero te fazer uma pergunta, o que você acha dessa mistura de terror com filme de comédia? Faz sentido ou é piração demais? Eu penso que o humor em um filme de terror geralmente diminui muito a intensidade do medo, mas também fica muito mais divertido. Cria um equilíbrio meio doido entre momentos de tensão e leveza que funciona bem,
desde que feito com sabedoria. E pode parecer estranho dizer isso, mas também acho que cria uma oportunidade para quem tem medos muito intensos de encarar filmes de terror, para poder olhar para esses temas sobrenaturais com alguma leveza. Me conta nos comentários qual o melhor filme de comédia e terror que você já viu.